Olá pessoal, esse é o canal da Biologia da Marcinha. Nós vamos iniciar mais uma aula. A aula de hoje é sobre a transcrição do RNA. Então, falando da transcrição do RNA, por que ocorre uma transcrição? Toda vez que a célula precisa de proteína, é produzido um RNA específico, para a produção dessa proteína. No geral, os RNAs são produzidos da mesma forma, mas a gente vai focar mais o RNA mensageiro, que é esse RNA necessário para organizar a produção de uma proteína. Então, da onde que vem, como que é produzida, onde que vem essa produção desse RNA? Ele é produzido a partir de um DNA. Transcrição significa cópia. Então, é copiado um pedaço do DNA. Que pedaço é esse que é copiado? É o gene. O gene, ele é aquela estrutura responsável por todas as características que a gente tem. A gente sempre escuta isso. Mas ele também é responsável pela codificação das proteínas que nós temos no nosso corpo. Então, toda vez que precisar de uma proteína, esse gene, esse pedacinho do DNA, ele vai ser copiado, formando um RNA que vai organizar essa produção. Então, eu preciso da proteína X, ali no meu organismo, nesse momento, na minha célula, naquele momento. Então, o que vai acontecer? Uma enzima chamada RNA polimerase, ela vai procurar o local do gene responsável pela codificação da proteína X e ela vai fazer o quê? Ela vai abrir, rompendo as pontes de hidrogênio desse DNA, justamente naquele ponto, naquele gene. Aí, a RNA polimerase, ela encontrou o local, ela rompeu as pontes de hidrogênio. Então, eu coloquei aqui um exemplo só para a gente ter uma noção. Então, vamos supor que um lado do meu DNA, ele tem adenina, timina, citosina, guanina, adenina, timina, tá? Então, o outro lado correspondente teria as bases complementares dele. Como vai ser copiado um RNA, vai ser produzido a partir daí, vai ser feita uma cópia, a RNA polimerase vai colocar nucleotídeos de RNA que tenham bases correspondentes com as bases do DNA. Então, é uma cópia, mas vocês percebem que ela não é idêntica, ela é parecida, porque é usado nucleotídeos de RNA. Então, onde eu tenho adenina, agora no RNA eu tenho uracila. Onde eu tenho timina, é adenina. Citosina, guanina, guanina, citosina, adenina, uracila, timina, adenina. Então, olha só, as bases complementares do RNA, sempre adenina com uracila, citosina com guanina, tá? Então, o que vai acontecer? Esses nucleotídeos são colocados e é feita uma cópia. Acabou a cópia, a RNA polimerase retira o RNA que foi produzido, no caso especificamente é um RNA mensageiro. E aí o que acontece? Esse pedacinho, esse gene do DNA, ele é fechado, as pontes de hidrogênio são unidas novamente e volta a formar o DNA como a gente conhece. O DNA não é alterado de forma nenhuma, porque se ele fosse alterado toda vez que é produzida uma proteína, o que a gente ia perceber? Que ia alterar nosso DNA e com o passar do tempo a gente poderia ter alterações mais complicadas. Então ele não é alterado de jeito nenhum. Só especificando um pouco melhor o que eu falei no começo, que eu falei que existem 3 tipos de RNA, que são todos produzidos da mesma forma por transcrição, só que eu ia explicar mais sobre o RNA mensageiro, que é o mais complexo, aquela coisa toda, tá? Só que pra gente entender isso melhor, nós temos 3 tipos de RNA. RNA-R, que a gente chama, que é o ribossômico. Esse RNA ribossômico, ele é produzido no nucleolo
através da transcrição. Ele forma o quê? Forma o ribossomo. Então ele é produzido do nucleolo, a hora que sai essa fitinha, ele se une a proteínas que estão em volta do nucleolo e aí ele sai para o citoplasma em forma de uma bolinha, que é o ribossomo que a gente conhece. O outro RNA que a gente tem é aquele que a gente chama de RNA-T, é o RNA transportador. O RNA-T, ele serve para transportar os aminoácidos. Por quê? Ele transporta os aminoácidos. Se eu estou trabalhando com esses RNAs para uma produção de proteína, como a gente tinha falado antes, a proteína ela é formada por aminoácidos. Então alguém tem que trazer esses aminoácidos, é o RNA-T. E o RNA-M, mensageiro, que foi o que eu usei de exemplo para vocês, ele carrega a mensagem, ele carrega o código da proteína que precisa ser produzida. Ele é produzido copiando o gene que tem aquela codificação. Então, o que a gente percebe? Que os 3 tipos de RNAs, eles estão ligados à síntese proteica, à produção de proteína. Toda vez que eu preciso de uma proteína, esses 3 RNAs vão entrar em ação. Eu tenho o ribossomo pronto no citoplasma para a produção da proteína, é a minha fábrica. Eu tenho o RNA transportador trazendo a matéria-prima, que são os aminoácidos, para a produção da proteína. E o RNA mensageiro, que vem com o código da proteína. Ele traz a senha, vamos dizer assim, para a produção da proteína. Quais aminoácidos vão fazer parte? Quem que é essa senha? Ela vai ser uma codificação que mostra quais aminoácidos fazem parte dessa proteína. Então, os 3 juntos, trabalhando, servem para a produção da proteína. RNA ribossômico e RNA transportador são produzidos sempre. Então, eles vão estar sempre disponíveis no citoplasma da célula. RNA mensageiro só será produzido quando a célula precisa de uma proteína tal. Então, precisa da proteína X, é produzido esse RNA mensageiro. Acabou a produção da proteína X, ele se desmancha. Porque é meio que automático. Cada vez que você tem um RNA mensageiro, os outros se envolvem na produção para você poder ter a tal proteína disponível no citoplasma. Quando produz essa proteína, esse RNA mensageiro, ele se desmancha para não continuar fazendo a produção. Com essa indicação que eu dei para vocês, a gente encerra esse primeiro momento dessa nossa aula, para depois a gente conversar sobre a síntese proteica.